Sou Casvi, muito prazer. Sou referência em produtos laboratoriais, mas também reconhecido pela entrega. Sou a experiência de 10 anos de mercado e a vontade de continuar fazendo a diferença por muito mais tempo. Sou produtos que oferecem precisão e um olhar técnico mais apurado. Sou a crença na ciência, pesquisa e na evolução médica ambulatorial. Sou a certeza de que os avanços tecnológicos devem estar a favor da vida. Sou parceria, proximidade e envolvimento com clientes e fornecedores. Sou o talento humano, a tecnologia e os melhores processos juntos. Sou a vanguarda, o crescimento compartilhado e a certeza de que ao seu lado é possível fazer muito mais. Sou confiança, precisão e inovação. Casvi, do seu lado, sempre à frente. Sou Casvi, muito prazer. Sou referência em produtos laboratoriais, mas também reconhecido pela entrega. Sou a experiência de 10 anos de mercado e a vontade de continuar fazendo a diferença por muito mais tempo. Sou produtos que oferecem precisão e um olhar técnico mais apurado. Sou a crença na ciência, pesquisa e na evolução médica ambulatorial. Sou a certeza de que os avanços tecnológicos devem estar a favor da vida. Sou parceria, proximidade e envolvimento com clientes e fornecedores. Sou o talento humano, a tecnologia e os melhores processos juntos. Sou a vanguarda, o crescimento compartilhado e a certeza de que ao seu lado é possível fazer muito mais. Sou confiança, precisão e inovação. Casvi, do seu lado, sempre à frente. Olá, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre análises de água. Meu nome é Evelise e eu faço parte da equipe de marketing da Casvi. Para quem não nos conhece ainda, a Casvi é uma empresa brasileira que há mais de 10 anos está presente no mercado laboratorial, sendo referência em produtos e equipamentos laboratoriais. E hoje nós convidamos para este evento a Ana Paula Gonçalves Bon. Ela há mais de 12 anos tem experiência na área de análises ambientais e é cofundadora do laboratório Aquavita. Boa tarde, bem-vinda, Ana Paula. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Evelise. Boa tarde a todos. Eu estou bem contente. Obrigada aí pelo convite, poder participar e falar um pouquinho ali sobre análises ambientais. Quero agradecer a todos a presença e espero que vocês gostem aí do conteúdo. Muito bem, antes de eu passar da parte do conteúdo, então, tenho 2 recados bem importantes para todo mundo. Primeiro, em relação ao certificado, né? Você pode fazer o download do seu certificado no final do evento. Vai aparecer um botãozinho ali, download, pertinho do chat. Ali no final do evento, você já pode baixar o seu certificado, já vai ter as horas, tudo certinho. E também nós vamos ter um sorteio no final. A gente vai sortear 3 kits da Casvi bem bonitos. Eu vou mostrar alguns produtos aqui para vocês.
tem esse copo aqui, feito de material reciclável, super bonito. Tem mais um copo com tampa, para você tomar o seu café, o seu chá. E aí também um bloquinho com uma caneta para suas anotações, tá bom? Então, a gente vai sortear 3 desses kits no final do evento, após a apresentação da Ana Paula e após as perguntas também, tá bom? Fique à vontade para interagir pelo chat. Estamos esperando as perguntas de vocês, os comentários, né? E agora eu passo o tempo para a Ana Paula fazer a apresentação. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre análise de água e a importância da microbiologia nas análises ambientais. Queria me apresentar um pouquinho, né? Então, como a Evelise disse, meu nome é Ana Paula, eu sou formada em bacharel e licenciada em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, atuo há 12 anos no ramo de análises ambientais e empreendo há 8 anos com o Laboratório Aquavita. E eu queria passar um pouquinho para vocês, porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm a noção ou não sabem para que servem as análises ambientais, né? Então, todas as atividades produtivas podem gerar algum impacto no meio ambiente. Então, um exemplo que eu queria passar para vocês. Estou construindo uma rodovia, uma obra. Aquilo pode impactar no meio ambiente? Pode, aquilo pode impactar. Construir um condomínio e naquele local que eu construí o condomínio não tem uma rede de esgoto. Então, aquilo que eu estou fazendo pode impactar no meio ambiente? Pode. Então, tudo isso que a gente chama de atividades produtivas, que engloba essas obras, condomínios, empresas, indústrias, tudo isso gera algum impacto no meio ambiente. Então, as análises ambientais, elas servem para isso. Elas servem para promover o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Então, as análises ambientais, elas são estudos realizados por profissionais capacitados que têm como objetivo verificar os parâmetros determinados pelas normas, né, pelas legislações, e aonde a gente analisa essas matrizes, que são matrizes de água, de solo, de ar, de sedimento. Então, tudo isso faz parte das matrizes ambientais. Uma coisa que vocês devem se perguntar, beleza, eu sou obrigada, né, aquilo que eu construí, aquilo que eu estou gerando de resíduo provoca algum impacto ambiental. Mas quem cobra isso, né? Quem é que fiscaliza isso de fato? Então, os órgãos fiscalizadores que fazem a função de fiscalizar esses impactos ambientais. Então, hoje em dia, nós temos 3 órgãos fiscalizadores, né? Então, são os órgãos fiscalizadores federais, os órgãos fiscalizadores estaduais e os municipais. Então, um exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Em Santa Catarina, o nosso órgão ambiental estadual é o IMA. Um exemplo, São Paulo. São Paulo tem o órgão estadual que é referência, na verdade, né, no Brasil, que é a CETESB. Então, cada estado tem o seu órgão fiscalizador. E além do órgão fiscalizador estadual, nós temos também os órgãos fiscalizadores municipais. Por quê? Porque eles não conseguem dar conta. Então, como é muita demanda, muita coisa para fiscalizar, eles acabam passando um pouco disso para os órgãos municipais. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis e ao redor aqui, as regiões que a gente tem aqui, que os municípios, por exemplo, Biguaçu, Palhoça, que são municípios aqui ao redor, eles também têm os seus próprios órgãos fiscalizadores, tá? E com esses órgãos fiscalizadores vêm as legislações, porque para a gente realizar uma análise de água, claro que a gente tem a conscientização das pessoas, mas hoje em dia a gente só faz quando a gente é cobrado, não tem jeito. Então, quem é que nos cobra? Os órgãos fiscalizadores cobram de acordo com o que está escrito nas legislações ambientais. Então, hoje nós temos legislações ambientais federais, temos estaduais e temos legislações municipais também. Uma coisa que vale a pena falar aqui é que sempre que um estado faz uma legislação ou um município faz alguma legislação, ela sempre tem que ser mais restritiva do que uma legislação federal. Então, exemplo, eu tenho coliformes, vou dar um exemplo, tá? Coliformes totais
lá numa legislação federal que é 1.000, e eu vou fazer uma legislação estadual. Então, ela tem que ser menor que 1.000. Então eu vou colocar 500. Mas agora a gente criou uma legislação municipal para isso. Então a legislação estadual é 500, então a municipal eu vou colocar 300. Então, cada vez vai se estreitando isso, né? Vai ficando mais restritivo. Tá? Então, a legislação federal ela sempre vai ser mais ampla, mais fácil de comparar, vamos dizer assim, mais fácil de se alcançar. As legislações estaduais e municipais, elas são mais restritivas. Queria falar um pouquinho para vocês, então, sobre as legislações federais. Vou só passar por cima o que a gente tem de legislação federal para as análises ambientais, tá? A primeira ali é o CONAMA 430, que ela é de 2011, e ela fala, então, sobre padrões e diretrizes para lançamentos de efluentes. Então, essa ela fala para efluentes. O CONAMA 357, que é de 2005, fala sobre água superficial, classificação de corpos d'água. Então, ali a gente vai ter água superficial. CONAMA 396, que é de 2008, ele fala sobre águas subterrâneas. CONAMA 420 vai falar sobre qualidade, orientação do solo. E lá no CONAMA 420, ele fala também sobre água subterrânea de investigação, que é diferente daquela água subterrânea que a gente está falando lá no CONAMA 396. Temos uma portaria que é bem conhecida e que teve uma revisão agora há pouco tempo, que é de 2021, que é a MS 888, que fala sobre qualidade de água para consumo humano, de potabilidade, tá? E a última que eu queria falar com vocês é a Resolução 9 de 2003, e que fala sobre qualidade de ar interior para ambientes climatizados. Essa é uma legislação antiga, de 2003, e agora que ela começou a ser cobrada. Então, era uma legislação, né, que ninguém realmente tinha legislação, mas ninguém acabava, como ninguém cobra, ninguém faz, o pessoal não fazia muito essas análises de ar, mas agora realmente os órgãos fiscalizadores estão cobrando, ela está mais ativa e a gente está conseguindo realmente fazer mais análises de ar por causa dessa cobrança dos órgãos fiscalizadores. Pessoal, para não ficar uma coisa muito maçante, eu vou passando matriz por matriz ambiental, e daí eu até combinei com a Evelise que quando eu terminar essa parte, a gente para e vê se tem alguma pergunta, algum questionamento, para não ficar só eu falando aqui, tá? E para ter essa interação de vocês também. Então, a primeira matriz que a gente vai falar é a análise de água potável. Muitas pessoas não sabem a importância dessa análise, ou não sabem, são obrigadas a fazer. Eu vou dar um exemplo de um condomínio, vamos supor. O condomínio, ele tem que fazer essa análise semestral, por quê? Ficar melhor, me confundi aqui. Mas, assim, análise de um condomínio, um exemplo. A concessionária de água, ela realiza a análise de água, verifica se o padrão de potabilidade está bom ou não. Só que a concessionária de água, ela comprova que a água está de boa qualidade até a entrada do estabelecimento, que a gente chama de cavalete. Então, vou dar um exemplo clássico de condomínio que fica mais fácil. Então, até a entrada do condomínio, a concessionária de água vai falar para ti, essa água realmente está própria para o consumo, essa água está boa. Da entrada para dentro do condomínio, quem tem que comprovar esse padrão de potabilidade é o condomínio, porque o condomínio está distribuindo essa água para os condôminos, tá? Então, além da concessionária ser obrigada a se enquadrar ali na legislação e realizar diversas análises, várias empresas, indústrias, construtoras, condomínios, ali, restaurantes, hospitais, todo mundo precisa também comprovar que a sua água está própria para consumo. Então, vamos supor uma empresa, uma indústria que faz a distribuição de água lá para os seus colaboradores, tem que comprovar que a água realmente está boa para ser distribuída. Construtora, restaurante, além de utilizar a água para distribuição, também utiliza água para lavar os alimentos.
né? Então, ele lava lá as saladas e tudo, então ele tem que comprovar que aquela água realmente está própria, né? Que não tem nenhum tipo de contaminação. Então, muitas pessoas, a gente vai conversar, até comenta comigo assim, Ana, mas poxa, a gente já paga a água, quem tem que dar um padrão de potabilidade para mim é a concessionária de água. Vou dar um exemplo, aqui em Santa Catarina é a Casan. Mas a Casan tem que analisar, não sou eu. A Casan analisa e comprova a sua qualidade de água. Mas depois, dali para dentro, quem tem que comprovar a qualidade de água é o estabelecimento. Tá? Então, essa legislação, ela fala disso e ela também dá a periodicidade. Então, por exemplo, de 6 em 6 meses, esses condomínios, empresas, indústrias, restaurantes precisam fazer uma análise junto com a limpeza da caixa d'água, que também é uma obrigatoriedade, também tem legislação que fala sobre isso, para comprovar que essa água que está sendo distribuída, ela realmente está boa ali para ser consumida, tá? E quais são as análises microbiológicas que a gente faz para água potável? Tá? Com essa revisão da legislação em 2021, acabou tirando algumas outras bactérias que a gente analisava, né? E ficou só os coliformes totais e E. coli. Então, são essas duas bactérias que a gente analisa de acordo com a portaria federal, que é 888, tá? O que diz lá na portaria federal? Que para coliformes totais, não pode dar nada, ausência. E para E. coli também, tá? E. coli não pode dar nada, ausente. E eu queria explicar para vocês, então, um pouquinho de cada bactéria, né? Então, a primeira são os coliformes totais. O que seriam os coliformes totais? É um grupo, né? Um grupo de coliformes, ele inclui várias bactérias. É um grupo grande, muito amplo, né? São mais de 20 espécies ali que a gente consegue identificar no grupo dos coliformes. São bactérias de forma de bacilos gram-negativos, não formadores de esporos. Então, eles podem ser aeróbios ou não aeróbios facultativos, né? Com oxigênio e também conseguem sobreviver ali sem oxigênio. A presença de coliformes, gente, é o melhor indicativo de deficiência de higiene. Então, a gente utiliza muitos coliformes para verificar se realmente a água ela está limpa, está boa ou não. Mas não quer dizer que essa água vai ter algum grupo, alguma bactéria que vai provocar algum tipo de doença, tá? Porque, que nem eu falei para vocês, o grupo dos coliformes são 20 espécies. Dentro dessas espécies, existem bactérias que não são patogênicas, que não são causadoras de doenças. E também existem espécies ali dentro que são causadoras de doença. Então, a gente não pode dizer que, deu coliformes, não, então é uma bactéria patogênica, vou passar mal, vai acontecer alguma coisa. Não. Mas os coliformes nos ajudam a mostrar se a água realmente ela está boa ou se ela não está. Porque quando apresenta um número muito elevado de coliformes ali, quer dizer que tem alguma coisa errada nessa água, tem alguma contaminação aí. Então, ele é um indicativo muito legal para a gente verificar se a água realmente está boa ou não está. Tá? Ali do lado, então, eu coloquei uma plaquinha, são fotos nossas aqui da Aquavita, do nosso Instagram, então eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Então, são plaquinhas com meio de cultura, que é o M-endo, tá? Que é um meio seletivo ali para coliformes totais. E as bactérias de coliformes totais são essas daí que são meio esverdeadas, brilhantes, são colônias bem bonitas, tá? Então, essas são plaquinhas que estão com bastante coliformes, bastante mesmo. A gente nem faz contagem nessa plaquinha, tá? Foi mais assim de foto mesmo, mostrar ali as colônias, porque quando tem muitas bactérias assim, a gente nem consegue contar, a gente tem que fazer outras diluições para conseguir fazer a contagem, mas é mais para visualizar ali como é que são as colônias de coliformes totais. Essas bactérias, então, elas ficam incubadas por 24 horas para a gente conseguir fazer a leitura. E a temperatura de incubação para coliformes totais, então, é 35 graus. Tá? Então, a gente coloca 35 graus, deixa por 24 horas ali na estufa e depois faz a leitura para ver se cresceu ou não cresceu. Acho que aqui está com uma musiquinha. Mas aqui eu queria mostrar para vocês
Qual é a técnica aqui dentro do laboratório que a gente utiliza para fazer essa quantificação de coliformes totais? Então, nesse primeiro videozinho aqui, dá de ver direitinho, né? A gente utiliza a técnica de membrana filtrante. Como é que a gente faz isso? A gente coleta essa amostra do cliente. Essa amostra é coletada em saquinhos estéreis, tá? Pode ver aqui no videozinho aqui. Coletamos em saquinhos estéreis, inclusive propaganda aí para casa. São saquinhos de lá que a gente compra deles. A gente filtra 100 ml de amostra, tá? Numa membrana também específica para análise microbiológica, tá? E depois de filtrar 100 ml, a gente tira essa membraninha dali e coloca, então, numa placa de Petri com meio de cultura, que nesse caso é o hemiendo, coloca ali e incuba na estufa, tá? Aí, depois de 24 horas, a gente pega essa plaquinha para ler. Os coliformes totais, esse meio de cultura, o hemiendo, mesmo ele sendo um meio seletivo, às vezes acaba crescendo colônias que não são coliformes. Então, ele é um meio de cultura que a gente precisa fazer uma confirmação. Então, esses dois vídeos que eu vou passar aqui para vocês são vídeos de confirmação de coliformes. Então, esse primeiro videozinho aqui, ó, ela está mostrando ali as colôniazinhas, né? Nós confirmamos, pessoal, sempre as colônias típicas e as colônias atípicas. Então, a gente pega colônias que são ali típicas, né? Aquela esverdeado, brilhoso ali. E nós também pegamos colônias atípicas, que são essas que nascem da corzinha do meio de cultura, que são meio, né, vermelhinhas ali. E aí a gente coloca num caldo nutriente, que é o LST. Então, esse caldo também vai para a estufa, fica por 24 horas, e aí, se não crescer nada, a gente deixa por mais 24. Se crescer, vai para uma outra etapa. Aqui é um outro videozinho também de confirmação, também de coliformes, pegando a colônia. A gente pega a colôniazinha e realmente coloca ali dentro do tubinho, que é o LST. Aqui dá de ver bem direitinho. Então, isso, pessoal, a maioria das análises ambientais, tá? A gente utiliza essa técnica da membrana filtrante aqui no laboratório. Existem outras técnicas, tá? Existem técnicas de tubos múltiplos, de presença e ausência, mas aqui no laboratório a que a gente mais utiliza é essa de membrana filtrante, e é uma técnica muito precisa e a gente consegue também quantificar, tá? Quantificar de uma forma mais precisa as colônias, as bactérias ali. A outra que a gente analisa, outra bactéria que também é analisada para análise de água potável, é a E. coli. A E. coli já é diferente, já é uma bactéria exclusivamente fecal, diferente dos coliformes totais. Então, quando apresenta E. coli na água, é porque tem alguma contaminação. Então, ou pode ter uma contaminação de efluente, ou alguma contaminação fecal de algum animal, né? Porque a gente também analisa água de nascente, água de ponteira, não é só água tratada de concessionária. Então, quando aparece E. coli, a gente tem certeza que realmente tem alguma contaminação fecal ali, tá? A E. coli, ela é uma bactéria patogênica, ela é uma bactéria causadora de doença, e ela pode causar ali infecções no trato urinário, bacteremia, meningite, diarreia severa com eliminação de grande quantidade de sangue, insuficiência renal aguda e anemia, tá? Então, é uma bactéria que a gente tem que tomar cuidado quando apresenta excesso. Se aquela pessoa estiver, principalmente com uma imunidade mais baixa, pode ser que dê diarreia, bacteremia, alguma reação na pessoa, tá? Ali, algum dado da Organização Mundial de Saúde, né? 80% das doenças que ocorrem nos países em desenvolvimento são ocasionadas pela contaminação da água. 15 milhões de crianças de 0 a 5 anos morrem direta ou indiretamente pela falta ou deficiência de sistemas de abastecimento de água e esgoto, tá? E a maioria das vezes, essas mortes de criança se dá por causa dessa bactéria E. coli. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar o maior cuidado, sempre analisar, verificar se deu alguma coisa e se dá alguma coisa a tratar, tá? Para que não contamine
e não adoeça outras pessoas. A E. coli, então, ela consegue crescer e a gente só consegue verificar ela em meio cromogênico, tá? Então, ali são 2 jeitos de se verificar a bactéria E. coli, uma com meio de cultura na placa de Petri, tá? E a outra por tubo, tá? Que a gente também consegue fazer confirmando lá as colônias de coliformes totais. Então, ali deu a presença, né? Os tubinhos bem brilhosos e bonitos, então quer dizer que deu E. coli naquela amostra. E ali embaixo a gente consegue ver também ali as colônias brilhosas ali, aquilo dali então são a bactéria E. coli ali, né? E aí a gente faz a contagem que nem os coliformes totais. Essa bactéria, ela cresce numa temperatura diferente dos coliformes totais. Então, a E. coli, ela vai crescer em 44,5, coliformes totais em 35. E é isso, pessoal. Parte de análise de água seria isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Oi, Ana, eu apareci aqui porque tem pergunta. Tá, Tem opa. 2 pessoas comentaram aqui sobre a portaria que você citou, a portaria 888, né? Deixa eu pegar aqui a pergunta do Flávio. Tá. O Flávio Faustino de Farias pergunta assim: gostaria de saber um pouco sobre a MS 888, pois recomenda aquele valor, mas não dá o limite recomendável. Então, essa portaria 888, ela veio para substituir a portaria 2914, que não era uma portaria antiga, tá? Era a portaria de 2019. Mas como teve algumas atualizações, fizeram uma nova portaria. Ali para coliformes totais e E. coli, ele dá um valor máximo permitido sim, tá? Pela portaria 888. Então, deixa eu até ver aqui, acho que eu não cheguei a citar para vocês, né? Ah, não, falei, né? Ele é ausente, não pode ter nada, tá? Não pode ter nem coliformes, nem E. coli. Na portaria 2914, uma bactéria que podia ter uma quantidade expressiva era as heterotróficas. Então, heterotrófica, eu não lembro mais de cabeça, mas podia ter uma quantidade X, acho que é 500 unidades formadoras de colônia, mas poderia ter. Mas agora, nessa portaria ali, não pode ter nada, nem de nenhuma das 2 bactérias. Perfeito. Não sei se ficou entendido. Não, ficou bem claro. O Márcio e o Clayton, eles comentam aqui em relação à divulgação das informações, né, dos órgãos públicos em relação à qualidade da água. Então, o Márcio primeiro, né, pergunta: boa tarde, por que alguns órgãos não colocam à disposição ao público os resultados das análises feitas semestralmente? Na cidade do Márcio, né, ela é disponível ao público, porém ele percebe que em outras concessionárias não. Então, aqui em Santa Catarina, a Casan, ela coloca o resultado da análise de água lá na alta fatura, mas ela coloca só a microbiologia. Então, a parte físico-química, a gente fica sem saber, não é divulgada. E eu acho isso bem interessante mesmo. Certo, como a gente está pagando pela água e a gente não paga barato, então o certo, o legal era realmente de 6 em 6 meses eles divulgarem essas análises, mostrarem como é que está a qualidade da água, porque aqui nesse webinar a gente está focando em microbiologia, mas também tem a parte físico-química que é muito importante, a parte dos metais, dos pesticidas, a parte orgânica que tem que ser analisada. Então, isso é uma coisa que eu não sei o porquê que eles não divulgam, não sei se tem alguma coisa ali que eles conseguem fazer que não precisam divulgar, isso aí fica uma coisa meio que interna, mas eu acho que seria muito legal. Mas aqui em Santa Catarina, pelo menos na nossa conta de água, vem o valor da microbiologia ali, o quanto que deu ali de coliformes e E. coli. Realmente faz falta, né, para o pessoal, principalmente que trabalha com isso. Vou passar para a pergunta da Gabriela Monique de Sena Rocha. Ela pergunta se, assim, na análise de coliformes não abrange outras bactérias como a salmonela. Então, infelizmente, nessa nossa portaria nova de água, para água potável, eles colocaram só essas 2 bactérias. Mas, gente, existe uma infinidade de bactérias, né? E outras bactérias que também são patogênicas, né? Um exemplo é o enterococcus. Tem outras bactérias que são problemáticas em água, principalmente, né? Vou dar um exemplo de água mineral. Água mineral, eles precisam analisar 5 tipos de bactérias. Então, é o enterococcus, é o clostridia, é a pseudomonas, é os coliformes, é E. coli. E na nossa água potável a gente fica, né, é só os coliformes e E. coli.
mas tem outras bactérias, como Salmonella, Listeria, e entre outras ali que poderiam ser analisadas, né? Mas, infelizmente, é só essas duas que eles pedem. Perfeito. A Letícia, ela ficou com uma dúvida na apresentação, ela pergunta assim, as bactérias heterotróficas também têm que ser ausentes? Eu não entendi essa parte. Tá, não, é que na portaria 2914 tinha bactérias heterotróficas. Nessa não tem mais, eles tiraram, tá? Mas as bactérias heterotróficas na portaria antiga, gente, pode ser que eu esteja falando a quantidade errada aqui de cabeça, eu não lembro. Mas eu acho que podia dar mais ou menos 500 colônias. Eu acho que era isso, 500 colônias, tá? Podia ter uma quantidade. Por quê? Porque heterotrófica é um grupo de todas as bactérias. Então, mesmo que tenha alguma bactéria ali, não quer dizer que a tua água vai estar suja ou não. Se dá uma quantidade muito elevada de bactérias heterotróficas, pode ser que essa água esteja contaminada. Mas é um indicativo, sabe? Não é uma coisa que, não, deu heterotróficas, tem contaminação. Não, é só um indicativo mesmo que pode ser que essa água esteja contaminada. Certo. A Natália pergunta assim, não, peraí, tem a pergunta da Daisy antes, que ela pergunta assim, Ana, se a 888 não permite nada, o limite é a ausência de E. coli coliformes, por que fazem a quantitativa e não apenas a qualitativa, a análise? Então, aqui no laboratório a gente trabalha com os dois métodos, o método quantitativo e o método qualitativo. Então, a gente faz de acordo com o que o cliente quer. Então, por exemplo, tem cliente que quer saber se deu ou não. Aí eu faço quantitativa, sabe? Ele quer saber o quanto que deu. Às vezes não dá nada. E aí a gente coloca ali menor que 1, tá? Porque no nosso resultado, quando a gente quantifica, a gente não coloca ausente, a gente coloca menor que 1. E tem cliente que fala para mim assim, não, Ana, a gente só quer saber se tem ou não tem. Aí a gente faz a técnica qualitativa. Mas aqui no laboratório a gente faz as duas. Aí vai depender do que o cliente quer. Perfeito. A Natália pergunta assim, por que os laboratórios fazem diferentes tipos de análise para água potável, se não existe um padrão para isso? Diferentes tipos de análise, será que é o método? Olha, se for a questão de método, depende do que o laboratório quer de custo, de resultado. Eu conheço um laboratório que trabalha ainda com a técnica de tubos múltiplos, e ok, porque está lá no Standard Métodos, é uma técnica normalizada. Eu prefiro trabalhar com a membrana filtrante, porque acho ela muito mais fácil de fazer, mais prática, e confio no resultado dela também. Então, acho que depende do laboratório e o jeito que o laboratório quer trabalhar e vender. Uhum. Tá ótima a conversa, não para de chegar a pergunta, eu vou fazer a última só para você conseguir continuar tranquilo. Parâmetros, tá bom? Então, a pergunta de agora é da Aline Cristina Paulino dos Anjos. Ela pergunta assim, boa tarde, sobre coliformes e E. coli. Na técnica de plaqueamento, tem como substituir pelo meio VRB ou por outro? Então, a gente não utiliza o meio VRB aqui para a técnica de E. coli. Tá? Ou a gente utiliza, ou coliformes ali, né? Para coliformes a gente utiliza o M-endo, e aí para E. coli, ou a gente utiliza aquele meio cromogênico, que eu mostrei ali para vocês, ou a gente utiliza a técnica que a gente parte dos coliformes totais. E aí a gente faz a confirmação lá por tubos múltiplos, tá? Então a gente utiliza essas duas técnicas aqui no laboratório e esses dois meios de cultura. Perfeito. Vamos continuar com a tua apresentação e depois a gente abre para mais perguntas, tá bom? Tranquilo, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Acho que eu voltei. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre análise de efluentes. Então, para que a gente precisa fazer uma análise de efluente? Só para vocês entenderem, eu não sei se todo mundo sabe, mas o que é o efluente, né? O efluente é o nosso esgoto, tá? E esse nosso esgoto, ele precisa ser tratado, né? E para a gente tratar esse esgoto, a gente constrói uma ET, que é uma estação de tratamento de efluentes. Então, lá no começo ali dos slides, eu falei, vou dar o exemplo de novo de um condomínio. Então, aqui, gente, até aqui em Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, temos algumas regiões aqui que não tem rede de esgoto.
E aí, o que o condomínio faz? Não tenho rede de esgoto aqui. Então, o condomínio vai ter que montar, construir uma estação de tratamento de efluentes para poder tratar o seu esgoto, tá? É isso que acontece aqui. Então, para que a gente usa a análise ambiental ali? Para a gente verificar que aquilo que está entrando está sendo tratado e está sendo jogado lá na rede fluvial de acordo com a legislação, tá? Então, é para isso que a gente faz as análises de efluentes. Então, tanto condomínio quanto indústria, empresa que precisa, que gera resíduo e precisa tratar esse resíduo, eles precisam construir e ter essa estação de tratamento de efluentes, tá? Então, a empresa é uma indústria galvânica, tem que construir lá uma estação de tratamento de efluentes para poder tratar aquele resíduo deles, né? Condomínios, que é esgoto, indústrias alimentícias, que trabalham com cargas altas orgânicas, não podem jogar aquele resíduo de qualquer jeito. Então, tem que tratar aquele resíduo para ser despejado de forma correta, tá? Na rede fluvial ou onde for. Como eu tinha falado lá, a legislação federal para efluente é o CONAMA 430. Só que, pessoal, lá no CONAMA 430 não tem análises microbiológicas, não tem comparativo para análise microbiológica. Só que os órgãos ambientais aqui cobram, tá? Porque tu também não pode jogar um efluente de qualquer jeito com uma quantidade exorbitante lá de coliformes termotolerantes, E. coli. Só que não tem, tá, pessoal? No CONAMA 430 não tem comparativo de microbiologia. Se vocês forem dar uma olhada lá, é só físico-químico. Então, a gente aqui no laboratório indica, ou os órgãos ambientais colocam lá no licenciamento ambiental, para fazer, a maioria das vezes, essas duas bactérias aqui, tá? São os coliformes termotolerantes e a E. coli que a gente analisa. Alguns órgãos ambientais pedem no licenciamento ambiental os coliformes totais também. E aí a gente acaba fazendo de acordo com o que o cliente pede, tá? Só que na hora de aprovar o relatório para o cliente, não existe comparativo de legislação. Então, vamos supor que o cliente foi lá e deu 5.000 coliformes termotolerantes. Passa porque não tem comparativo, não tem valor máximo permitido pela legislação. Então, os coliformes termotolerantes, né? Antigamente ele era chamado de coliformes fecais. Ele inclui 3 gêneros de bactérias, que é a E. coli, a Enterobacter e a Klebsiella, tá? Então, as cepas de Enterobacter e Klebsiella não são de origem fecal. E como eu tinha mencionado anteriormente, a E. coli, sim, é uma cepa, é uma bactéria de origem fecal, tá? Os coliformes termotolerantes, eles são muito utilizados como indicativo de qualidade, tá? Então, vamos supor, deu uma quantidade elevada ali de coliformes termotolerantes, é porque tem alguma coisa errada. Aquela estação de tratamento de efluentes não está sendo eficiente. A maioria das estações de tratamento de efluente, elas fazem cloração no final, elas colocam cloro. Para quê? Para realmente eliminar aquela quantidade exorbitante de bactérias que tem naquele efluente, principalmente efluente doméstico, né, de um condomínio. Então, quando apresenta coliformes termotolerantes, ou quando apresenta coliformes totais, ou E. coli, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, tem que verificar o que está acontecendo nessa estação. Será que essa estação está funcionando, está sendo eficiente, está tratando o seu efluente? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho, assim, quando dá alguma bactéria muito alta, né, do que é para dar, assim, é porque realmente alguma coisa não tá funcionando direito. Aqui no laboratório, então, o meio de cultura que a gente utiliza para coliformes fecais, né, termotolerantes, é o Agar-MFC. Essa bactéria gosta dessa temperatura ali, que é 44,5, e também a gente deixa ela incubada por 24 horas, tá? As colônias são essas, vermelhinhas ali, bem bonitinhas, tá? Essas daí são as colônias de coliformes termotolerantes. Também uma fotinho tirada aqui da Aquavita. E aqui, só por fim de curiosidade, é a nossa analista aqui fazendo o meio de cultura, que é o MFC.
Aqui é a nossa salinha de fabricação de meio de cultura, aqui no laboratório. De efluente, é só isso. Por quê? Porque não tem muita coisa para se analisar lá pela legislação, tá? Então, seria ali o que a gente mais faz, seria isso. Seria os coliformes termotolerantes, ou os coliformes totais, ou a E. coli, tá? São as 3 bactérias que a gente faz para verificar realmente como é que está o nível de tratabilidade dessa estação de tratamento de efluentes. Aí, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre efluentes. Tem sim. A Gabriela trouxe até super legal. A Gabriela trouxe até um relato dela aqui, né? Em um de nossos efluentes industriais, água contaminada com óleo, apareceu salmonela. Como que eu posso amenizar esse impacto para não afetar a saúde dos colaboradores e nem do meio ambiente? Então, efluente industrial é uma coisa mais complicada, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho em cima. O que a gente faz? A gente faz um trabalho para verificar como é que é a entrada desse efluente, o que tem, qual que é o nível de contaminação, ver o que pode, como é que a estação, como é que a gente pode montar uma estação ou melhorar a estação para que aquele efluente consiga ser tratado de maneira correta e que consiga cumprir com a legislação vigente, né? Porque todo mundo aqui do Brasil precisa pelo menos cumprir com o CONAMA 430. Mas, pelo que eu ouço falar, todos os estados acabam tendo a sua legislação também, e que daí ela acaba sendo mais restritiva do que o CONAMA 430, tá? Ali, nesse caso, apareceu óleo e apareceu salmonela. Para matar os micro-organismos, tem que ser cloro, não tem jeito. Que, na verdade, é a maneira mais simples e mais fácil de tratar a parte microbiológica. Tem outras maneiras também, mas aí é mais custoso. Mas o cloro resolve o problema, já consegue eliminar as bactérias ali. O óleo já é uma coisa mais complicada, tem que ver como é que é essa tua estação de tratamento de efluentes. Mas, por exemplo, montando uma caixa separadora de água e óleo, a gente consegue eliminar essa quantidade de óleo e tentar se enquadrar na legislação. Então, vai depender que tipo de estação de tratamento tu tem. Até eu esqueci de mencionar com o pessoal, mas existem vários tipos de estação de tratamento de efluentes. Então, a gente tem uma estação físico-química, a gente tem estação biológica, né? Então, são vários tipos. E aí tem que ver como é que é teu efluente e qual estação se enquadra melhor para ele. Acho que... Perfeito. Obrigada, Ana. A gente tem também a pergunta da Kelly Gonçalves aqui, que diz assim, nessa portaria, acho que é a 888 que a gente estava comentando, né? Tá. Determina qual método, se membrana filtrante ou teste rápido, usar para análise ou é algo opcional para o laboratório que irá realizar a análise? É opcional, tá? Ali, como ela coloca só ausente, é opcional. O laboratório pode ou utilizar o método rápido, né? Que é aquele método pelo presença e ausência, ou ele pode usar o quantitativo também, aí fica opcional. Tem legislação ambiental, por exemplo, que eu vou falar agora a próxima, que é água superficial, que é o CONAMA 357, ele dá um valor máximo permitido e ele bota UFC por 100 ml. E daí, quando ele bota essas unidades, ele quer dizer que você tem que fazer pela técnica da membrana filtrante, tá? Porque daí o resultado tem que sair em UFC por 100 ml, que é o que a gente faz ali. Perfeito. Só tem mais uma pergunta aqui do Márcio. Ele diz assim, na água bruta, exige-se hoje a obrigatoriedade da análise mensal de E. coli, obrigando a ser a quantitativa. Porém, o laudo diz que o valor obtido eu vou ficar devendo qual é esse NMP. Eu acho que é maior do que 8 NMP por 100 ml. Isso. Então, Márcio, qual a lógica disso, ele pergunta? Na verdade, isso aí foi um método utilizado pelo laboratório. Ali o laboratório botou maior que 8. NMP é uma técnica que é utilizada, que é a técnica dos tubos múltiplos. É uma outra técnica, tá? Então, o que a gente usa aqui no laboratório é a membrana filtrante e o resultado sai por UFC, que é a unidade formadora de colônias. E aí, nesse caso, é uma técnica diferente. Mas o resultado deu positivo, tá? Pelo menos que eu estou vendo ali, maior do que 8 é porque deu bactéria ali, não está ausente. Perfeito. A gente pode continuar então, né, Paula, com a apresentação, aí no final abro para mais perguntas. Tá bom, vamos lá. Vou apresentar aqui.
Então, vamos passar agora para as análises de água superficial. O que seria isso, análise, né? Água superficial. Água superficial é aquela que circula sobre a superfície de solo, como os rios, lagos e cachoeiras. Então, a análise de rio e de lago a gente acaba chamando de água superficial. É uma análise também de suma importância, tá? Muito utilizada pelos órgãos ambientais para verificar se não houve algum tipo de contaminação. O que acontece numa indústria que eu estava mencionando anteriormente? Uma indústria vai lá no seu processo produtivo, tem uma estação de tratamento de efluente. Mas onde é que esse efluente desemboca? No rio. Não tem jeito. Ou o efluente desemboca no rio, ou o efluente desemboca no mar, que acontece muito aqui em Florianópolis, né? Muitas casas, empresas e indústrias acabam desembocando o efluente lá no mar. Então, para a gente comprovar e verificar, por isso a análise, né? Por isso verificar se o teu efluente realmente está de acordo. Porque se tu acaba lançando alguma coisa que não está de acordo, vai contaminar o nosso rio, vai contaminar os nossos lagos. Então, é muito importante analisar. Quando a gente vende uma análise de efluente aqui no laboratório, a gente acaba vendendo análise de efluente e junto a gente acaba vendendo análise de água superficial também. Por quê? Porque a gente tem que verificar se ao entorno daquela empresa, daquele condomínio, se há algum rio, se há algum lago e se a tua estação não está contaminando esse rio e esse lago, tá? E aí por isso que tem que analisar a água, tem que analisar o rio, né? É aquela famosa análise de montante e jusante, né? A montante é antes da estação e a jusante depois da estação de tratamento de efluentes. Para quê? Para a gente verificar que, opa, que bom, a minha estação está perfeita, está eficiente, eu estou fazendo o lançamento lá naquela rede fluvial e o meu córrego, o meu rio tá tudo ok, tá? Então é para isso que a gente faz as análises de água superficial. Lá na legislação, que é o CONAMA 357, essa é uma legislação longa e ampla. Então eu trouxe só um exemplo para vocês saberem mais ou menos. Mas a legislação, o CONAMA 357, ele é dividido em água doce, água salobra e água salina. E além de ele ser dividido assim, ele ainda divide em classes. Então, a água doce, classe 1, classe 2, classe 3. Água salobra, classe 1, classe 2, classe 3. E cada classe dessa, eles colocam uma quantidade X de coliformes termotolerantes, tá? Então, eu trouxe uma ali, que é a água doce classe 2, que é a mais utilizada, porque é água doce, e a classe 2 fala que pode ser água para recreação, para banho. Então, eu trouxe uma mais utilizada, assim. O máximo que pode dar de coliformes termotolerantes são 1.000 colônias, tá? Então, 1.000 colônias por 100 ml. Ou ele fala assim, pode dar no máximo 1.000, né, por 100 ml, em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 1 ano, com frequência bimestral. Então, mesmo que dê alguma coisa a mais ali, e tu coletar ao longo desse ano todo, de 2 em 2 meses, se tu conseguir se enquadrar ali, tu tá aprovado, tá? Então, essa legislação, ela deixa uma coisa mais ampla, assim. Até nessa parte da água doce classe 2, eles acabam até comparando ao CONAMA 274. Esse CONAMA 274 é o CONAMA de balneabilidade, é para água de mar, tá? Então, eles citam lá dentro da CONAMA 357 o 274, que é o máximo que pode dar de coliformes termotolerantes, tá? E é isso. Essa foi rapidinha. Porque como eu já falei das bactérias, eu não quis repetir, e elas sempre se repetem, né? É sempre ou coliformes termotolerantes, ou coliformes totais, E. coli, então elas acabam se repetindo. Mas o 357 é isso, tá, pessoal? Se vocês derem uma olhada, uma lida nele, é uma legislação extensa, meio chatinha, porque ela vai linkando uma coisa com outra, mas em cada classe ela diz uma quantidade X que pode dar de coliformes termotolerantes na água. Perfeito. Aí eu não sei, Evelyn, se tem alguma dúvida sobre água superficial
Uhum. Deixa eu aproveitar, nem é sobre superficial, mas é potabilidade também. Aproveitar que você falou de praia, né? A gente até comentou antes do ao vivo que muitas vezes a gente, quando desce para o litoral na temporada, né? O pessoal recebe na temporada o triplo de população do que normalmente recebe. E acaba faltando água, acaba que a água não dá tempo de ser tratada completamente, né? Você já viu esse tipo de situação acontecer? O que pode ser encontrado nessa água? Em época de temporada de praia. Isso acontece muito, principalmente em regiões, né, que tem praias, né? Aqui em Florianópolis acontece com a gente também. Chegou Natal, dezembro, a população triplica. E aí o que acontece? A concessionária de água acaba tendo dificuldade de ter um tratamento correto ali da nossa água. E acaba utilizando o produto químico em excesso. E isso realmente acaba impactando. Então, por exemplo, aqui em períodos que dobra, triplica a população, a gente acaba verificando, às vezes, um excesso de alumínio na água, né? Às vezes um excesso de cloro que eles colocam. Então, pela legislação, eu acho que agora 888 não tem mais, mas a 2914, o máximo de cloro era até 5 miligramas por litro, tá? Então, às vezes a gente pegava mais do que 5 miligramas por litro de cloro. Então, realmente, essa questão de tentar sanar, tentar entregar a água o mais rápido possível, acaba passando uma água que não é de boa qualidade, né? Perfeito. E acaba afetando a população também que vai ingerir água, como você disse, com alumínio, né? Imagine, se for fazendo isso durante toda a vida, né? O que não pode acontecer com essas pessoas. E uma última pergunta. Desculpa, você queria comentar alguma coisa? Não. Pode passar então, a pergunta. Vou continuar. A Deise pergunta sobre água de poço artesiano. Ela se enquadra onde? Isso, análise de poço artesiano, eu vou falar, vai ser a próxima. Se enquadra no CONAMA 396. A gente tem uma legislação específica para análise de poço, tá? E perfeito, também, então, dependendo do poço, vamos supor que eu tenho um poço, eu faço uma captação, mas eu faço um tratamento desse poço. Eu faço uma cloração, eu posso também me enquadrar a portaria 888, tá? Então, a gente pode se enquadrar tanto a 888 quanto ao CONAMA 396. Perfeito. Então, vamos para a continuidade da apresentação. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, a próxima seria essa, né, que é a análise de água subterrânea. Então, aqui se enquadra aos poços, ponteiras, né, e são análises, gente, que aqui no laboratório a gente tem um cuidado maior, sabe? Às vezes o cliente faz uma perfuração, faz um poço. Nós temos locais aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, que às vezes não tem água. Nós temos uma praia aqui que agora que vão começar a fazer a distribuição de água, tá? Mas a Praia do Sonho, uma bem conhecida ali, a Guarda do Imbaú, que é bem conhecida aí pelo pessoal do Brasil, não tem água de concessionária. Então, todo mundo ali daquela praia, daquela região, da comunidade, utiliza água de poço, água de ponteira. E aí que vem o problema, gente. Água de poço, a gente tem que tomar maior cuidado e analisar com uma maior frequência, porque o nível de contaminação é muito grande. Por quê? A gente não sabe o que o vizinho do lado, o que o da frente, o que o de trás está fazendo, né? Ou se ele está desembocando o esgoto dele, percolando pelo solo. A gente não sabe. E aí, se alguma contaminação percola pelo solo e cai lá no lençol freático, a gente começa a tomar uma água contaminada e não sabe. Então, é uma análise que eu sempre digo, estou utilizando água subterrânea, estou usando poço, estou usando ponteira, analisa mensalmente, porque a gente não sabe o que acontece com o outro, com o vizinho, e acaba tomando alguma água contaminada. Eu até vou trazer uma história aqui, que foi em São Paulo, mas lá no interior de São Paulo tinha uma indústria, uma fábrica de bateria de carro. E a bateria, ela tem um nível de chumbo muito, muito elevado. E essa indústria tinha uma estação de tratamento de efluentes, só que não estava tratando direito o efluente. E esse efluente acabava, eu não lembro se o efluente ia para a rede fluvial ou se ele era percolado pelo solo,
porque isso também é autorizado pelo órgão ambiental, tá? E aí, essa contaminação do efluente acabou percolando pelo solo e atingiu o lençol freático dessa comunidade, tá? E a maioria do pessoal ao entorno dessa fábrica utilizava água de ponteira, água de poço. Tomavam essa água frequentemente e começou a aparecer casos de câncer. Muita gente com câncer na região, mães perdendo, tendo abortos espontâneos. E aí eles foram investigar a fundo e era porque eles estavam tomando água com quantidade altíssima de chumbo. Então, é por isso que eu digo assim, a importância de quem utiliza uma água de poço está sempre analisando, porque realmente, gente, isso acontece, isso aconteceu aqui no Brasil, tá? Foi há muitos anos atrás, a indústria foi fechada, deu uma repercussão, até se procurarem no Google vocês vão encontrar, mas deu uma repercussão muito grande aqui no Brasil, porque olha só, vidas foram afetadas, né? Então, por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com o seu efluente, a gente tem que ter uma conscientização ambiental melhor, porque nós trabalhamos com vidas. Então, pessoas morreram, pessoas ficaram doentes por causa de uma contaminação de um efluente que não foi tratado direito por uma indústria, por uma empresa, tá? Um outro caso que aconteceu até aqui também um motel. Os motéis acabam utilizando muita água de ponteira, até por causa de economia mesmo, né? Porque utiliza muita água no motel. E tinha um motel que era do lado de um cemitério, coladinho com o cemitério. E quando a gente morre, a gente solta um chorume que a gente chama de necrochorume, que é uma coisa super, super altamente tóxica. E aquele necrochorume acaba percolando para o lençol freático, no solo, e acaba caindo lá no lençol freático. E aí também aconteceu, daquele motel estar utilizando uma água altamente contaminada de necrochorume. Então, é uma análise que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem usa água de poço, quem toma água de ponteira, tem que estar sempre analisando, porque é que nem eu falei, a gente não sabe o que o vizinho faz, a gente não sabe. Então, tem que tomar o maior cuidado quanto a isso. Ali nas análises microbiológicas de água subterrânea, a legislação, então, é o CONAMA 396, e ali na legislação eles falam de 3 bactérias. Então, são os coliformes termotolerantes, a E. coli e o enterococcus, tá? Ali na legislação, então, ele divide para água de recreação e para água de consumo humano. Então, ali para água de recreação, para coliformes termotolerantes, o máximo que pode dar é 1000, tá? Aqui, pessoal, aquela perguntinha que me fizeram de se tem que ser por aquela metodologia, aqui tem que ser, tá? Porque aqui a legislação fala que tem que dar até 1000 por 100 UFC, 100 ml por UFC. Então, aqui é a técnica de membrana filtrante, tá? E aí, para consumo humano, não pode dar nada de termotolerância. Para E. coli, 800, tá? 800 colônias, unidades formadoras de colônias por 100 ml. E também, para água de consumo humano, não pode dar nada. E enterococcus, o máximo que pode dar, então, são 100 unidades formadoras de colônias por 100 ml de amostra, tá? E aqui, como a gente não falou, vamos falar um pouquinho, então, do enterococcus. São bactérias gram-positivas, são relativamente tolerantes a cloreto de sódio. Então, são bactérias que, se tiver uma água salina, não tem problema. Elas conseguem sobreviver em água salina. E também elas conseguem sobreviver com pH bem alcalino, com pH bem alto, tá? São encontradas em fezes humanas e de outros animais de sangue quente, tá? E são utilizadas como indicador de contaminação fecal, tá? Então, ali, que nem eu falei ali embaixo, apresentam maior resistência e são caracterizadas por sua capacidade de crescer em temperaturas entre 10 e 45. Então, o enterococcus já tem uma temperatura mais, né, não é tão fechada, mais abrangente, assim. E elas também podem se reproduzir até pH de 9,6, tá? E conseguem sobreviver. Olha, essa enterococcus é uma bactériazinha ferrenha, porque ela consegue ainda sobreviver a temperaturas acima de 60 graus, que a maioria das bactérias acabam morrendo, durante 30 minutos, tá? Ali, então, é uma plaquinha
com o agar, que é o agar que a gente usa aqui no laboratório é o M-enterococcus, tá? A coloração das colônias, então, é esse meio que vermelho escuro, assim, esse vermelho amarronzado, tá? Ali são as colôniazinhas que nasceram. E também elas são incubadas a 35 graus, tá? Igual os coliformes totais. Só que o enterococcus a gente deixa durante 48 horas. Coliformes totais, 24 horas, tá? Então, aqui a gente botou aqui, isso aqui é uma estufa microbiológica nossa, tá? E é onde a gente deixa incubado ali por 48 horas. De água subterrânea seria isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu voltar. Tem bastante elogio aqui. Agradecimento pelo conteúdo e tal. Eu acho que pode continuar, e aí no final a gente faz as perguntas. Faz as perguntas, né? Agora é a última que eu vou falar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui são análises, então, de ar. Então, essa legislação, que nem eu falei para vocês, é uma legislação antiga, de 2003, e ninguém fazia análise de ar-condicionado. Agora, há pouco tempo atrás, então, ela começou a ser cobrada, graças a Deus, os órgãos ambientais. A vigilância sanitária está cobrando bastante essa análise. Eu vejo que, até para fazer a renovação do alvará sanitário, eles estão cobrando dos estabelecimentos. A gente está recebendo bastante aqui notificação da vigilância sanitária. E é uma análise que a gente faz para verificar se realmente aquele ar-condicionado está exalando um ar sem contaminação. Porque o que acontecia? As pessoas botavam lá o ar-condicionado e, gente, muitas pessoas nem limpavam esse ar. Ficavam anos sem limpar o ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele acumula bactérias. E bactérias patogênicas, causadoras de doenças. Então, por isso que essa legislação começou a se movimentar e os órgãos começaram a cobrar, e a gente fica feliz por isso, assim, por essa cobrança. Então, a bactéria que a gente analisa para análise microbiológica de ar são os bolores e leveduras. Tem um valor máximo permitido nessa legislação, então o máximo permitido é 750 unidades formadoras de colônias por metro cúbico, tá? É uma análise que a gente faz mediante um equipamento específico, porque a legislação nos diz a quantidade a velocidade que eu tenho que colocar ali para puxar o ar, tá? Não é só chegar e abrir a plaquinha e botar ali e tá tudo certo, não. A legislação fala, olha, tem que ter um equipamento X, tem que controlar a quantidade de ar. Então, aqui no laboratório, a gente tem um equipamento específico para fazer essa análise, tá? Os bolores e leveduras, então, é o que a gente analisa na microbiologia, né? Bolores e leveduras não são bactérias, são fungos, e os fungos, eles são menos exigentes, são mais de boa para crescer, vamos dizer assim, né? Eles crescem, então, com um pH ali, tipo, tanto ácido quanto básico. Eles também podem crescer no local, eles não precisam de muita umidade, que nem bactéria. A bactéria gosta de umidade, os fungos já não. A temperatura também ali fica entre 15 e 30, e eles também crescem em locais que não tem muito nutrientes, tá? Diferente de bactéria que precisa de nutrientes, precisa de umidade, já é uma coisa mais, né, são menos exigentes, vamos dizer assim. E a contagem de bolores e leveduras, ela é indicativa de condições sanitárias deficientes. Então, além de a gente fazer essa análise para ar-condicionado, a gente também utiliza para ambientes que precisam serem controlados. Vou dar um exemplo, a gente analisa a análise de bolores e leveduras em farmácias, fabricação de medicamentos, né? Farmácia de manipulação tem que ter um ambiente controlado sem nenhum tipo de bactéria, porque senão pode afetar lá o meu produto, né? O meu fármaco. Então, eles têm que ter esse controle. Hospitais fazem muita análise microbiológica de bolores e leveduras para ver se o ar realmente está legal, está de acordo com o que eles querem, tá? Então, além de ar-condicionado, a gente utiliza essa técnica, essa análise para outros locais também. Aqui é uma foto nossa, para vocês verem aqui as colônias de bolores e leveduras. E aqui é um videozinho, ó, passando ali, que a gente consegue ver bem as colônias.
O meio de cultura que a gente usa, então, é o agasaborro, dextrose, tá? Esse é o meio de cultura que a gente usa para análise de ar. E as placas, elas são incubadas a 25 graus por 5 dias. Então, fica 5 dias na estufa incubado, tá? Pessoal, é isso. Eu queria só trazer alguns dados para mostrar para vocês a importância do meio ambiente, a importância das análises ambientais. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. 100 milhões de brasileiros não têm serviço de coleta de esgoto no país, tá? Eu acabei de falar para vocês, em alguns pontos aqui de Florianópolis, nós não temos rede de esgoto, tá? Então, por isso que a gente tem aqui muitas praias que é um pecado. Muitas praias aqui, elas estão contaminadas. A gente não consegue tomar banho, porque não tem rede de esgoto. E aí os condomínios, as indústrias, os restaurantes jogam o seu efluente, o seu resíduo direto lá no mar. E aí acontece isso. E é um pecado, gente, é um pecado. Aqui outros dados, 40% das praias brasileiras são impróprias para banho. É um dado muito impactante. E 23% em qualidade dos rios como ruim ou péssima. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso webinar. Eu espero que todos tenham gostado ali. Eu falo às vezes rápido demais, eu sou daqui, então a gente tem essa mania de falar rápido. Espero que vocês tenham me entendido. Mas caso não tenham entendido, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem adicionar a gente lá no Instagram, a gente posta muita coisa lá, faz bastante conteúdo legal, vídeos, dúvidas. Então, adiciona a gente nas redes sociais, Laboratório Aquavita. Né? Como eu falei no começo, nosso laboratório tem 8 anos. A gente trabalha com matrizes ambientais e de controle de qualidade também. Então, aqui no laboratório, a gente também faz análise de alimentos e de controle de qualidade de cosméticos e de fármacos, tá? Então, é um outro ramo que a gente atua também. Somos um laboratório que temos os selos, nós somos acreditados pelo IMET, possuímos uma ISO aqui, que é 17025. Temos também a certificação da SIDASC, que é para alimentos aqui de Santa Catarina. Temos a certificação do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina. E nós prezamos muito pela qualidade aqui dos nossos colaboradores. E hoje nós somos um laboratório Great Place to Work. Né? Temos um selo que mostra que é uma empresa que cuida dos seus colaboradores e que é uma empresa boa de se trabalhar. E é isso, Evelise. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. E se o pessoal tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Tem sim, a gente que agradece essa apresentação, trouxe bastante reflexão para a gente, né? Se a gente vai parar para pensar, água é vida, onde tem água, sim, tem vida. E se a gente não tem uma água de qualidade, a gente está tirando a oportunidade dessas vidas, né? Da fauna, da flora e até do ser humano ter uma qualidade de vida. Eu tenho uma pergunta aqui do Evandro, que é sobre a análise de ar. Ele pergunta assim, tu disse que tem um equipamento para a coleta desse ar para a expressão dos resultados em metros cúbicos. Vocês fazem a amostragem no local para essas análises? Isso mesmo, Evandro. A gente leva o equipamento até o local. Até no nosso Instagram tem videozinho e foto do nosso equipamento. Então, a gente leva até o local, monta a estrutura dele, né? Ele é um tripé, ele é um equipamentozinho que faz ali a sucção. A gente coloca a quantidade que a gente quer de metros cúbicos para ser sugado ali. É um tripé com um encaixe para a gente colocar as placas de Petri ali. E aí a gente deixa a quantidade X de tempo, que eu não lembro de cabeça, mas sei lá quantos minutos fica ali, numa posição X, eu acho que tem que ter uma altura também de 1,5 metro, e aí faz a coleta dos pontos ali que precisa ser feito. Muito bom. Aliás, você estava falando das placas de Petri, você trouxe fotos lindas de placas, assim, muito bonitinhas, culturas. Eu vou pegar aqui a última pergunta, que a gente já está estouradíssimo no tempo, que é da Aline. Tá. Aline Cristina, ela fala assim, Ana Paula, perguntei do meio VRB, pois é usado para isolamento e enumeração de enterobactérias. No caso, esse meio cromogênico dá para realizar o isolamento e enumeração? Então, Aline, eu vou te dizer que essa pergunta específica eu vou ter que perguntar ali para
os universitários aqui do laboratório. Sem problema, depois a Eu gente não manda lembro pra se a Aline. gente consegue, eu não lembro se o VRB, a gente utiliza esse meio aqui no laboratório, o VRB, eu sei que a gente usa, mas a gente faz análise de enterobactérias aqui no laboratório também. Agora, eu não sei se esse meio a gente consegue fazer, que tu perguntou no começo, coliforme. Eu teria que ver, mas eu posso ver e depois te responder, não tem problema, tá? Ali tá o meu e-mail também, se quiserem mandar por e-mail, ou quiserem mandar lá pelo Instagram, eu que respondo o Instagram. Então, se quiser mandar alguma pergunta por lá, me pergunta que depois eu passo para vocês. Beleza. Deixa eu aproveitar da Letícia aqui, que eu acabei passando batido. Ela pergunta sobre análise de água para hemodiálise. Qual que é o método para endotoxinas? Isso. O método que a gente utiliza aqui é o método de gel-clot, tá? A legislação de endotoxinas, de água de hemodiálise é RDC 11, tá? Também tem um valor máximo permitido para endotoxinas, mas o que a gente utiliza aqui é do gel-clot. Perfeito. Então, é isso. Obrigada, Ana, pela apresentação, pela paciência com a gente, né? Responder Imagina. todas as perguntas. Foi super produtivo, assim, super importante para todo mundo a gente falar sobre as análises de água, né? Beleza. Espero que todos tenham gostado aí, e que tenha sido produtivo mesmo, né? Que tenham aprendido alguma coisa. É isso que importa. Obrigada, Ana. Então, vamos agora para a parte do sorteio. Queria relembrar, né, do certificado. Vocês já podem começar a retirar o certificado, fazer o download dentro da plataforma da Unicasv, que é a nossa universidade corporativa, tá bom? Relembrando, né, dos prêmios do sorteio, aqui tem nosso copo super bacana, com material reciclável. Tem também essa canequinha branca, bem fofa, com tampa. E esse bloquinho com a caneta, tá bom? Então, são 3 kits desses que a gente vai sortear agora. Eu não posso mostrar para vocês a lista com os nomes, porque a gente segue a rigor a LGPD aqui na empresa, então a gente não vai expor os nomes dos participantes aqui. Mas nós vamos sortear, então, os números de 1 a 101, que foram os participantes aqui elegíveis. E nós vamos sortear aqui 3 números. Estou usando a ferramenta do sorteador. E os números sorteados são 91, 39, 26. E eu vou olhar aqui quais foram esses nomes e já passo para vocês, tá bom? Eu vou passar aqui por chat para vocês. É o número 91. Aline Lima vai levar aqui um kit nosso da CASV. Parabéns, Aline. Alberto Carvalho também vai levar o kit. E a Andressa Michele Largura. Então, do Labo Prime. Parabéns para todos os ganhadores desses kits, né? Agradeço a participação de vocês. Eu vou encerrar por aqui, mas vamos continuar um pouquinho mais com a transmissão para dar tempo de você tirar o certificado, tá bom? Então, agradeço, sigam a gente nas redes sociais, siga também lá o Aquavita, o Laboratório da Ana Paula, e obrigada pela participação de todos.